Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET e também na fanpage TV Grande ABC no Facebook para o mundo inteiro. Bom, o assunto dessa noite é frio. Tá frio aí? Tá gelado? Pois é, gelo. O gelo no passado era retirado das geleiras e servia exclusivamente à realeza. The Ice Company respeita essa história e comercializa o gelo premium, dando oportunidade para todos poderem ter esse produto de qualidade diferenciada. Falando um pouco sobre o gelo, é o estado sólido da água cristalizada no sistema hexagonal. Seu aspecto é vítreo e semi-transparente. A sua densidade é inferior à da água, ficando em 0,91 grama por centímetro cúbico. Seu ponto de fusão é de 0 graus Celsius a uma atmosfera de pressão. A mesma massa de água em estado líquido ou em estado sólido tem volumes diferentes, pois ao passar de um estado para o outro, o volume aumenta cerca de 9%, ao contrário de todos os outros sólidos. O gelo, no seu ponto de fusão, apresenta-se mais dilatado do que sua forma líquida até atingir a 4 graus Celsius. Seu ponto de formação é usado como valor de referência em termodinâmica. O gelo tem pelo menos 17 fases cristalinas, conhecidas a 3 fases amorfas, que existem em diferentes temperaturas e pressões. A estrutura extremamente aberta das moléculas do gelo faz com que ocupe maior volume e, por isso, seja menos denso do que a água líquida. Um pouquinho dessa história, um pouquinho da formação, um pouquinho do produto que a gente vai falar a partir de agora ao vivo para você. Então, olha, nós recebemos em nossos estúdios aqui, ó, o Pedro Castro, da empresa de Ice Company. Pedro, seja bem-vindo, boa noite para você. Bem, boa noite a todos. Uma honra tê-lo aqui, viu? Tá. Primeira pergunta, Pedro, tá com frio? Essa época, frio e chuva não combina com gelo, né? É verdade. Mas faz parte. Faz parte do negócio. Não tem como. Não tem como fugir. É o tempo do inverno, então assim acontece. Assim a gente tem que passar todas as etapas. Obviamente que talvez para a empresa nessa área, nesse segmento, seria interessante o próprio verão, até pela necessidade do consumo da água gelada ou do próprio gelo. Mas vamos falar um pouquinho da sua experiência frente a essa área, né, e da sua experiência no segmento de gelo. Tá. Eu tenho 2 anos de experiência, né, no mercado de gelo. Eu tinha uma empresa que era focada mais em pessoa física, então ela tinha um serviço de delivery de gelo para pessoa física. E diante disso a gente viu a necessidade de atender também as outras demandas, seja elas de buffets, de postos de gasolina. Então assim, é um mercado bem amplo quando a gente pode tratar de todas as formas. Então nada melhor que, já que temos o produto, aproveitar de todas as maneiras. E a empresa agora tem 6 meses, a nova empresa tem 6 meses de vida. E a gente assim, formamos a empresa na crise, estamos crescendo com ela e é uma empresa nova. Então assim, a gente está querendo trazer modelos novos de trabalho, porque o gelo ele é um mercado muito... como se diz, ele não é um mercado muito profissionalizado. O gelo é gelo desde 1900 e bolinha. Então a gente quer trazer algumas inovações. No produto em si a gente consegue trazer essas inovações, mas na questão de serviço a gente consegue trazer um serviço mais premium para o cliente. Entendi. E como é que é a questão do todo o processo? Vocês trabalham com gelo, vocês se apresentam alguém que confecciona, ou seja, que tem todo aquele maquinário para se chegar ao produto gelo, ou vocês fazem com que todo esse processo aconteça? O envasamento, o processo de fabricação, armazenamento, como é que é isso? A gente tem uma distribuidora em São Paulo de gelo e a gente tem um estoque para 20 mil pacotes aqui em São Paulo. E a gente arrendou uma fábrica no interior. E a gente está em construção da nossa fábrica. A gente arrendou essa fábrica por quê? Para a gente garantir o nosso processo de qualidade, não depender de terceiros. E a gente está trazendo novas máquinas mais avançadas para trazer
outros tipos, pequenas melhorias, mas que vão ser significativas para quem trabalha, quem tem o dia a dia do gelo. Então vai ter novidade boa por aí, e a gente vai ter, a partir do junho, julho de 2018, a gente vai estar com a nossa fábrica operando, e que vai ter um 100% automatizado, vai ser um processo bem bacana. Agora, Pedro, tem um diferencial em relação àquele processo natural e doméstico, onde a gente tem lá o armazenador, ou então aquela caixinha onde você coloca os blocos ali e tal, enfim, coloca primeiro a água para depois se formar o bloco. Aquele processo todo caseiro e que a gente faz em casa, tem diferença do processo que vocês fazem lá? Não, hoje o processo ele já é totalmente automatizado nessa questão. Como? Maquinário, ele é depois do maquinário de gelo já sai para o empacotamento, então ele já é esse processo automatizado sem contato manual. Tá, mas partindo do princípio, então, por exemplo, vem lá da água, vocês trabalham com que tipo de água, como é que funciona tudo isso? Indo lá desde da fonte, como é que é isso? Da fonte, o mecanismo. A água sempre é Sabesp, é sempre uma água tratada. Então, além já vem a água tratada e a gente passa pelos filtros. Ah, então peraí. Então, passando de uma água tratada, ainda vai para o filtro para tirar cloro, para ter essa questão desse processo, para entregar um gelo de melhor qualidade. Ah, entendi. Então vocês se preocupam com a qualidade da água que vai no gelo. Não é simplesmente um produto de um gelo formado, né? Ali aquela rocha, aquele pedaço e tal, mas através de qualquer tipo de água. Não, existe uma preocupação com a qualidade da água. Então tudo parte do início. Sim. E esse processo, assim, essa fábrica que a gente trabalha, ela é uma das poucas fábricas que a gente não tem o contato manual já para embalar o gelo. Tá. Então, assim, já é um diferencial que agrega para o cliente. Então vamos voltar lá. Então saiu da torneira, ou enfim, da Sabesp, ó, tá aparecendo uma imagem da Ice Company ali, aí ali ó, caminhões, aqui, o pessoal de entrega, então, ali a fachada, né, armazenamento. Agora, saiu ali, a água foi tratada, foi purificada e tal, e aí ela vai para onde? Qual é toda essa mecânica? Depois que ela vai para a máquina, para o compressor, ela faz os tubos. Passa pelo tubo. Aí cria o seu gelo, e aí depois bate e faz os cubos. Aí sai o cubo de gelo, igual a que a gente está acostumado a ver nos postos de gasolina. Entendi. Aí disso sai o gelo e vai para a empacotadora automática. Entendi. Nessa questão dos cubos de gelo, existe um tamanho padrão? Ou a pessoa ela pode pedir, não, olha, eu prefiro menor, eu prefiro maior, pela necessidade que eu tenho. Então, existem tamanhos diferentes, não? Não, hoje no mercado, assim, existem formatos diferentes, só que as máquinas industriais, elas praticamente fazem só um formato. Tá. Que é aquele com o furo no meio. A questão, as máquinas que a gente está trazendo novas, elas vão ter uma diferenciação de produto, mas aí é novidade, não pode abrir o jogo. Entendi. Então tem toda uma... Aqui, ó, pós-processo. Está dizendo até um pouquinho aqui, numa forma de informação mais aprimorada e detalhada de como funciona isso. O processo de fabricação e vazamento, armazenado as câmeras frigoríficas que atingem a temperatura de até -15, garantindo a melhor conservação e apresentação para o consumidor final. É isso, né? Isso, exatamente. Daí em São Paulo a gente tem um centro localizado na região central, para a gente conseguir distribuir melhor do que ter vindo da fábrica do interior e por conta do transporte, logística de São Paulo, que é bem complicado. Ainda mais nos dias de hoje de chuva, atrapalha bem. Entendi. E como é que é essa questão? Eu estou vendo aqui até uma informação interessante, vocês trabalham 24 horas. Sim. Não tem 10 da noite, não tem 11h30, não tem meia-noite e 15? Não. Como é que é isso? É assim, porque assim, grandes clientes nossos, eles trabalham com eventos. Tá. E eventos, se trabalha o evento... Não pode parar o evento. Não pode parar o evento. Tem um evento que começa meia-noite, como que tem um evento que começa uma corrida que começa largada às 6 da manhã, que a gente vai ter que entregar o gelo às 3h30, 4 horas da manhã. Entendi. Então, por conta disso, a gente trabalha 24 horas para esses nossos clientes fixos.
Eu acredito que assim, é um serviço bem diferenciado, porque quase ninguém trabalha com esse regime, e até de domingo, uma entrega emergencial, a gente entrega. Vindo outros clientes de fora, a gente, se tiver dentro da nossa logística, a gente consegue entregar para eles 24 horas, mas é uma coisa assim que tem que ficar a critério da nossa logística se você não é um cliente fixo. Entendi. Bom, o evento, na verdade, ele depende, né? Não tem como. Principalmente hoje, a maioria dos buffets fazem o trabalho em loco, né? Então, eles vão até o ponto da festa e ali organizam tudo, como se fosse o buffet existente naquele local. Eles têm que transformar aquele ambiente que até então não tinha nada para um local de perfeito trabalho. Exato. E aí precisa ter essas ferramentas. Por exemplo, o gelo ali presente e tal, e o tempo todo durante o evento. Tem evento que permanece aí por vários dias, né? Tem bastante eventos que a gente deixa o caminhão estacionado para dar conta do evento. Vocês deixam o caminhão lá no evento? Deixamos o caminhão, assim, caminhão, 1 ou 2, às vezes precisa até 3 e vai repondo se necessário. Entendi. Até porque muitas vezes o evento não tem um armazenamento. Uma forma os eventos não tem nem espaço, às vezes, para armazenar, é melhor parar um carro na rua. E que já tem ali todo o sistema dele de refrigeração para poder manter, e aí vocês atendem o evento em si. Então eu acho muito bacana em relação a isso. Agora, todo esse processo vai uma mecânica, né? Para você tirar do estoque, como nós vimos ali, vai para o caminhão. Aliás, aquele estoque, se tratando de gelo, deve ser um estoque muito gelado. Muito gelado, né? Vai quanto ali? Tá, o quê? Menos alguma coisa? Menos 10 e menos 15 graus ali, tranquilamente. Agora, amigo, eu vou te falar uma coisa. Fazer um estoque, ou montar, ou ter um estoque desse tamanho, numa refrigeração dessa, eu nunca entrei vamos chamar de geladeira. Eu nunca entrei numa geladeira ou um freezer desse tamanho. Porque, obviamente, se você vai estocar gelo, você precisa ter ali um ponto muito forte nesse sentido, né? Não, sim, assim, é uma câmara fria, né? E o gelo, ele é muito volume sem valor agregado, né? Então ele ainda tem essa questão. Porque você deixar ou perder essa refrigeração, obviamente que você perde o produto. Exatamente. Então é um produto delicado de se trabalhar. Sim, e aí os nossos caminhões todos são refrigerados para entregar para o cliente a menos 10 para ele ficar tranquilo, não ter aquela coisa do chegar pingando água no cliente, que às vezes faz bastante diferença numa entrega de um shopping, numa entrega de um buffet que está fazendo a festa na residência da pessoa. Então a gente tem essa diferenciação de serviço. Eu estava estudando um pouco aqui, vendo a questão do processo do gelo e como é que é a espessura dele. É interessante observar o seguinte, que no gelo, no bloco de gelo, ou melhor, naqueles cubos que são formados através do corte, que é um processo que passa, a camada ali, a última de gelo, ela é mais espessa justamente para se demorar num processo de derretimento, né? Exatamente. Isso é bem interessante, assim, a gente isso mesmo? É isso mesmo. A gente está trazendo uma novidade para o Brasil que ninguém, até então nenhuma fábrica tem, que vai congelar pedra por pedra. Então isso vai ser bem interessante, que você vai ter aquele individual quick frozen. Então vai ter uma coisa bem legal aí para a gente se trabalhar para durar melhor ainda e o gelo ficar soltinho um do outro, não ficar aquela coisa grudada, que tem aquela dificuldade. Vai derretendo, ele vai grudando, congela. Sim. Imagina, um saco daquele lá, tem quanto naquele saco lá? Tem de 120 a 150 pedras de cubos de gelo. 150 cubos de gelo, vamos colocar num peso, de uma maneira exemplificar. Então a gente tem ali o quê? Quantos quilos? Não, o pacote é de 5 quilos. 5 quilos. Aí 150 cubos, daqui a pouquinho gruda tudo aqui. E vira uma coisa só. 5 quilos. Aí vira uma pedra só. E o cara vai, pelo amor de Deus, uma doideira. Então, é importante se atentar para essa situação e, pelo que eu vejo, vocês estão ligados nisso, procurando soluções para resolver. A gente quer inovar no mercado que está parado no tempo aí. Às vezes você pensar gelo é gelo,
desde 1900 e bolinha. E é interessante a maneira que eles trabalham, porque eles pensam, implantação do programa de qualidade, treinamento de pessoal, boas práticas de fabricação, e eles acompanham todo esse processo de produção, entrega, fortalecimento e o compromisso firmado com os clientes. São missões importantes que vocês praticam e que tem para que o produto inicial e o final seja perfeito. E, acima de tudo, a satisfação de quem recebe isso. Agora, colocando de uma maneira mais exemplificada, ô Pedro, para a gente ter uma ideia, sendo o produto de vocês mais espesso ou com a última camada mais duradoura, para que ele demore a derreter e tal, qual é a média de tempo para se acontecer isso? Então, por exemplo, eu estou lá, eu fiz um churrasco em casa, então eu tenho aquela pia ou um outro material onde eu coloquei um saco de 5 quilos. Qual a média de derretimento daquele pacote? De tempo? É que assim, esse cálculo ele é muito complexo. Por quê? Varia muito de acordo com a temperatura do ambiente ali então, da parte externa. Parte externa. Se você pegar um calor de 35 graus, o gelo não vai durar tanto. Não vai durar tanto. E depende também do armazenamento. Então, mas a gente... Qual é a média? A média, assim, um saco, é que assim, depende para quanto... Se você colocar 5 cubos de gelo dentro de um copo, você vai ter meia hora de gelo tranquilo dentro do seu copo, vai manter por meia hora gelado. A questão é mais como você trabalha o gelo, na questão, eu vou usar o gelo para gelar bebida, quanto tempo antes? Isso a gente até passa para os clientes o cálculo de quantidade necessária para aquela demanda específica deles. Entendi. A gente dá essa assessoria para o cliente também. Isso é importante, até porque a maioria tem essa dúvida, né? Da mesma forma que a gente vai sempre em festa, sempre em eventos, apresentando eventos, presente em grandes acontecimentos, legal. Agora, eu quando vou fazer algo em casa, então eu digo lá, vou comprar um churrasco, por exemplo, para 20 pessoas, quantos saquinhos eu preciso e tal. Então, às vezes a gente não tem essa noção. Obviamente que em gelo é mais complicado ainda. Não é? Sim. Eu tenho 20 pessoas, da mesma forma que eu não sei quanto de carne levar, também não sei quanto de gelo precisar, para atender ali uma quantidade de 20 garrafas ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem um cálculo que é bem assertivo, que a cada 250 latinhas você precisa de 40 quilos de gelo. Você vai ficar tranquilo aí por 4, 5 horas do evento, você vai conseguir dimensionar isso. O bacana da nossa empresa é que ela tem o trabalho para a pessoa física, que no seu caso aí você não precisaria ir até o posto, molhar seu carro, a gente entrega no horário combinado na porta da sua casa. Olha que legal. Então faz diferença para o cliente, pessoa física. Bom, e aí no caso, vocês vão entregar, e a gente sabe desse serviço também, já sabemos que vocês trabalham 24 horas, ninguém dorme lá naquela empresa. Agora, por outro lado, como é que faz a questão de pagamento? É no débito, faz o boleto, como é que funciona isso? Para clientes pessoa física, a gente trabalha com máquina de cartão de crédito, ou transferência bancária, ou dinheiro na hora. O rapaz do caminhão leva a maquininha? Leva a maquininha, tá? Ele anda sempre com a maquininha no veículo. Tá. E os clientes fixos, a gente trabalha com boleto, fatura, aí vai a gosto do cliente como ele quer pagar. Entendi. E a gente tem um sistema bacana que eu acho que a gente é pioneiro no ramo do gelo, que a gente entrega a nota fiscal junto com a mercadoria, que no gelo não é um mercado... Vocês não têm esse serviço, né? Serviço. E então, vocês têm essa preocupação? Temos essa preocupação. Então, além de levar a maquininha, a nota fiscal sai na hora? Sai emitida na hora, tem uma bobina dentro do carro com uma impressora. Então tem uma outra máquina, além daquela do pagamento. Além da máquina do cartão, tem um celular, que esse sistema do parceiro nosso chama Linksys. E a gente imprime a bobina, a gente já imprime a nota fiscal na hora, o cliente já fica com a parte burocrática dele, contábil,
já redonda. Entendi. E a gente evita a inadimplência, a gente consegue contornar um pouco melhor isso. Legal. Porque já até imprimir o boleto na hora se precisar. E é difícil encontrar esse serviço, né? No sentido de ter a nota fiscal ali na hora, porque normalmente as pessoas procuram, não tem um sistema, principalmente entrega. Então você apenas tem aquele papelzinho da maquininha que saiu, mas não uma nota fiscal. E aí está um grande diferencial de vocês. Bom, além de outros aqui, né, no site de vocês, eu observo que até tem uma questão de todo o processo. A preocupação com a água me chamou a atenção, porque nem todo mundo tem essa preocupação. Sim. Com a qualidade do início lá, né? A água que vocês vão trabalhar para que ela esteja ali presente. Muitas pessoas, às vezes, né? Não sabem da origem, ficam com receosas. Exatamente. Ou então, até devido a esse motivo, elas utilizam, por exemplo, num drink. Sim. Então você não necessariamente vai utilizar só para gelar ou para manter refrigerado determinados produtos numa bacia ou coisa do tipo. Então você pode incluir uns drinks ali, sim, oferecidos num jantar, naquela bandeja e tal, enfim. Dá para se usar de outras formas, se misturar com o produto, com aquela, sim, bebida sendo oferecida. A água dali depositada naquele gelo é própria para o consumo e é de qualidade. Isso é muito legal. Não, isso é bacana. Bom, os diferenciais, logística, forma... como é que funciona esse mercado de uma maneira ampla para a gente ir fechando esse assunto? Assim, a logística é o ponto que é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa de gelo. Tá. Por quê? Normalmente as empresas não estão bem localizadas, então elas estão um pouco afastadas e isso dificulta na logística de... Hoje São Paulo... E se a gente for falar em qualquer da grande São Paulo, região metropolitana, sempre a logística atrapalha muito. Então a gente tem bastante carros na rua, a gente tem esse sistema do carro já sai com gelo a mais, por conta que ele ser refrigerado, que não vai perder a qualidade do produto. Então aquele cliente que ligou ali em cima da hora, a gente sempre tem um carro perto, a gente direciona ele para o local, então assim, tá todo mundo bem, muito programado e assim, juntinho, né? Sim. A questão da necessidade, atendendo a mais se for o preciso, já está ali o caminhão mesmo, então não custa descer sacos a mais, você já tem ali preparado. A questão do pagamento tem a máquina, da nota fiscal está tudo pronto, 24 horas, vocês atendem até qual expansão? Vocês estão onde hoje? A gente está na região da Barra Funda. Tá. Bem centralizado, do lado do metrô. Tá. E a gente atende Grande São Paulo inteiro. Aqui ABC, tudo. A gente atende em Mauá. Sim. Tem clientes em Campinas, mas isso aí clientes pontuais. E agora, através do Face lá da TV Grande ABC, vocês vão atender o país todo. Com certeza. Então vamos lá, onde fica o endereço para a gente saber? Vai. Rua Quirino dos Santos, número 38, na Barra Funda, ao lado do metrô. Então facinho também ali. Facinho, se você quiser retirar gelo lá. Também pode? Pode, tem uma portas abertas o tempo inteiro. Telefone de lá, qual é? 3392-4189. 3392-4189. Então vamos falar mais uma vez. 3392-4189. Quer mandar um abraço pro Sivieiro lá, né? Sivieiro. Grande parceiro, grande irmãozão. Obrigado pelo carinho, pela atenção, por indicar aqui essa figura e essa gente boa que é o Pedro. Obrigado, Pedro, pela sua presença aqui no programa ABC Negócio. Será sempre bem-vindo. Tem algum site, alguma outra maneira de contato pra gente? Através do nosso site está em construção, mas tem lá já os canais de comunicação, se precisar entrar, www.dicecompany.com.br e tem Instagram, Facebook, The Ice Company, acha a gente por aí. The Ice Company. Exatamente. É isso aí, mas você conhece a Frozen, né? Conheço. Não, minha namorada me chama de Olaf e ela é ruiva. E você é o Olaf? Então tá bom. Como é o nome dela? Andréia. Andréia, beijo pra você, Andréia. Curtiu ontem com ela? Sim, aniversário dela ontem ainda. Meu Deus do céu, obrigado. Bom, valeu pela presença, viu? A gente fica por aqui. Quero cumprimentar a Cláudias Maison, fica ali na Rua Piauí, 1064, telefone 4225-1127. Lá tem aluguel ou venda de roupas para festas. Então, tem vestidos, ternos, veste também a madrinha, debutante da minha, noivos e noivas. Ficamos por aqui com o programa ABC Negócios. Você fica agora com o bloco de dicas do programa ABC Negócios. Seja também nosso parceiro, esteja aqui
acima de tudo, para falar sobre os seus produtos e serviços. Hoje foi um programa bem gostoso e gelado. Opa, bem com muito gelo envolvido. Mas estaremos aqui com o seu produto também falando de uma maneira muito feliz do que você tem como produtos e serviços. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã. Fico agora com as dicas do programa. Na sequência, Jornal Grande ABC Notícias. Leandro Amaral e Amanda Sinac. Tchau, tchau.